Ah, é uma alegria podermos trazer mais este tema, onde vamos falar sobre o estudo das Escrituras, a sua importância. No estudo passado, nós falamos sobre o livro dos livros, demos uma ideia geral da palavra de Deus, de alguns acontecimentos, período de escrita, inspiração, escritores, nomes também. Mas hoje vamos falar sobre a importância do estudo da palavra. Quero convidá-lo a estar cada dia meditando, pesquisando esse livro tão importante, falando sobre as suas subdivisões e o que ela representa, né, para nós neste mundo conturbado, inseguro, mostrando que há um Deus que guia, que restaura e que quer nos levar para Ele para toda a eternidade. Vamos orar. Amorável Pai Celestial, te damos graças pelo cuidado e proteção, pela oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra, o estudo das Escrituras, e que o Teu Santo Espírito venha tocar nossa mente, nosso coração nesse dia. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, nós jogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. A primeira passagem está em Isaías 34:16, que diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará. Então, é um dos títulos, né, dado à Bíblia, livro do Senhor. Ele diz: buscai no livro do Senhor e lede. Então, já falamos dessas subdivisões, no contexto profético, histórico, poético, cartas, evangelhos, e vamos estar trabalhando os temas agora dessas subdivisões. E como nós mencionamos, gostamos de trabalhar com perguntas e respostas. Aqui temos uma: por que foram louvados os bereanos? Está registrado em Atos 17, verso 11, onde está escrito o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. E ele explica o motivo: porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, ou se era de fato assim. Então o apóstolo estava pregando, levando a mensagem, e ele compara estes que foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, ou os crentes de Bereia foram mais nobres. E ele fala o porquê. Primeiramente, diz que eles receberam com bom grado, receberam com alegria os mensageiros e a mensagem que eles estavam levando. Mas eles não só receberam, aqui está a grande diferença. Eles, examinando, foram para as Escrituras para ver se aquilo que eles estavam falando era de fato assim. Então, estou falando sobre um determinado tema de um determinado autor. Eu vou verificar se é assim, se está dentro do contexto também. Isso é importante, e ele menciona que os bereanos era isso. Então, nós também precisamos ser como os bereanos. Não simplesmente ouvir porque alguém está falando, alguém está pregando, mas ir para a palavra, verificar se é realmente isso. Agora, todas as escrituras é de simples compreensão, e aí está a grande questão, tá? Porque muitas vezes, por ter, e aí nessas subdivisões já demonstra, né, quais aquelas que é mais complicadas, até mesmo os livros proféticos, realmente aqueles que têm mais dificuldade. Aí, por ter certa dificuldade, nós nos desanimamos ou simplesmente deixamos que alguém explique para nós e não gastamos tempo para verificar. Em Hebreus 5, verso 12, vamos ver sobre isso. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele demonstra que há realmente um alimento que é para a criança, mas que você, no devido tempo, conforme vai desenvolvendo, é preciso alimento sólido. Ele fala: já pelo tempo deviam ser mestres, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar esses rudimentos das palavras de Deus, e ainda necessitais de leite e não de alimento sólido. Então há essa diferenciação, tá? Como um acrescentar de conhecimento dia a dia. E ele ainda continuando, no versos 13 e 14, ele fala: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir tanto o bem
como o mal. Então, quando ele fala perfeito aqui, não está simplesmente falando que quem tem o conhecimento é perfeito, nessa perfeição nesse sentido, mas está falando no sentido de já estar com a mentalidade desenvolvida, a capacidade de entender, discernir entre o certo e o errado, ou a maturidade suficiente para compreender os assuntos mais complexos, mais difíceis. Então é nesse aspecto que ele traz. Ele fala que quem se alimenta ainda de leite é criança, não tem ainda a sua maturidade desenvolvida no sentido pleno. E ele fala que o alimento sólido é justamente para esses. Então, para a capacidade de discernir, de compreender, de verificar e de comparar, para ver se o que está sendo falado realmente é de fato assim. 2 Pedro ainda 3, versos 15 e 16, o próprio Pedro ele faz menção, ele que é um dos escritores, que foi um dos baluartes, né, da igreja, né, do primeiro século, foi um dos discípulos de Cristo, e ele até menciona que escritos são especificamente mencionados como contendo ali pontos difíceis de entender, e ele cita. Por isso que é importante estar comparando texto com texto, escritores, o que eles falam, se eles se complementam, se contradizem, né? Diz assim o texto: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí ele cumprimenta no verso 16, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, primeiro ponto que você precisa entender, que nós precisamos entender, é que nem tudo que vamos ler na Bíblia está na superfície, está simples, olhou e está entendido. Então, principalmente, eu chamo a atenção para o contexto profético, as parábolas, que há uma aplicação, há uma figura de linguagem. E ele fala, tende por salvação a longanimidade, o Senhor foi longânimo, não somente com Paulo, mas com todos. E ele fala, nosso amado irmão Paulo, ele menciona. E ele diz, do qual escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, ele foi derramado sabedoria, tanto é que o apóstolo Paulo escreveu praticamente um terço dos escritos do Novo Testamento. E ele diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, suas cartas, nas quais, ou entre as quais, há pontos difíceis. E vamos chegar lá. Então, essa é só a base inicial do nosso estudo, mostrando que a Bíblia é, primeiramente, a base principal onde nós estaremos trabalhando nossos temas, mas também, claro, vamos fazer assunto do contexto profético, histórico, mas principalmente a Bíblia Sagrada, mostrando sua relevância no decorrer das gerações de cada período, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e também do período da Igreja Cristã. E ele fala que há pontos difíceis de entender. Ele menciona dois tipos de pessoas, os indoutos. Quem são os indoutos? Aquele que não tem o conhecimento, que ele é ignorante no que diz respeito a isso, ele não se aprofundou. E eu não estou falando aqui de um contexto teológico, simplesmente, de fazer uma graduação, quem sabe um mestrado, um doutorado, nem sempre isso resolve de fazermos. E claro, podemos ter esse conhecimento, buscarmos sim, mas não é este que vai resolver. Então é importante isso, que os indoutos inconstantes torcem. Então, primeiramente, indouto, de ser ignorante, não ter o conhecimento daquilo, ou da interpretação correta daquilo. E o segundo são os inconstantes, que não têm uma firmeza de propósito, por uma questão ou outra, um desentendimento, ou por conveniência. Então, ele torce as escrituras, ajeita, amolda ao seu bel prazer, daquilo que é mais interessante na sua visão, para a própria perdição. Só que aí ele fecha o ponto. Torcem as escrituras para a própria perdição. Isso é muito sério. A Bíblia, ela tem que ser sim ou não. É aquilo que ela escreveu. Eu não posso trazer a minha interpretação pessoal, aquilo que eu acho, mas naquilo que ela está ali pontuado, aquilo que ela está estabelecendo. Então é importante estar atento a isso. Se ela é uma profecia para um momento, ou se ela tem um fundamento para o futuro, se é uma parábola, se é um contexto histórico, poético, profético, é preciso estar atento. Se é uma carta direcionada a uma pessoa, se ela tem aplicação para outro momento. Por isso é importante permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha mente
e no meu coração, na sua mente, no seu coração. Agora, quem somente compreende as coisas de Deus? E aí está o ponto importante que eu mencionei. 1 Coríntios 2, versos 10 a 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, Deus revela através de quem? Do seu Espírito. E ele diz mais, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, quem vai entender a minha mente? Meu Espírito que está em mim vai entender. Você não vai entender, não vou entender você. Mas ele fala mais, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, é o próprio Deus, o Espírito de Deus, que vai revelar. O Espírito que inspirou é que traz também a revelação ou a compreensão para mim e para você. Preciso estar atento a isso. E isso Deus quer fazer por nós. Agora, sobre que condições é prometida a compreensão das coisas divinas? Tem também uma condição para isso, não é de qualquer maneira. Provérbios 2, versos 3 a 5. Diz assim, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. É preciso buscar isso. Ele fala mais no verso 4, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então olha que fascinante. Tem uma parte que cabe a mim e a você. Primeiramente, clamar por conhecimento, por inteligência, alçarmos a nossa voz. Assim como com toda a dedicação, as pessoas buscam a prata, quem sabe o ouro, tesouros escondidos, procuram vencer nas áreas do saber, do conhecimento, dedicar tempo a estudos ou a trabalho para alcançar os seus objetivos. Então, se eu me empenhar dessa forma também para entender a palavra de Deus, entender o objetivo de Deus para a minha vida, eu vou entender. E ele fala, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, olha, Deus dando direcionamento, né, de como você e eu podemos alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. Agora, o que pode as Escrituras fazer pelo que nelas crer? Por mim e por você. 2 Timóteo 3, versos 14 a 15, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o que ele coloca? Permanecer também é importante. Permanecendo no quê? Naquilo que aprendeste. Ele até mesmo fala, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras. Que estás inteirado, é uma ideia de completar, de complementar, e sabendo de que tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação. Não é sábio simplesmente para as coisas do mundo, mas sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Agora, sobre quem Cristo pronuncia uma bem-aventurança ou diz que é feliz, Lucas 11, 28, ele fala, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, qual é a bem-aventurança para mim e para você? Se nós ouvirmos a palavra de Deus e nós guardarmos. Apocalipse até mesmo fala também, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então é o objetivo, é o propósito, é o alvo a ser alcançado. Que disse Cristo do livro de Daniel? Eu mencionei Apocalipse, né, um dos livros proféticos. Daniel também faz parte, eles são os principais nessa categoria. Não que os outros não sejam, mas ele tem mais esse contexto para o futuro, ou seja, no tempo deles para o futuro, que é os nossos dias, alcança os nossos dias até a volta de Jesus. Mateus 24, verso 15, ele fala assim, quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, o que Cristo faz? Ele faz uma menção, ele faz uma citação do que Daniel havia escrito no passado, inclusive aplicando para os dias em que Cristo esteve aqui neste mundo, e que, aliás, cumpriu-se de maneira mais detalhada no ano 70. Ele fala, quando vides que a abominação da desolação
Que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo, que era o povo de Israel, Jerusalém sitiada, cercada. E isso aconteceu, uma profecia que apontava sucessivas dominadores, começando por Babilônia, depois os Medos e Persas, Grécia, Roma, e que nesse período era Roma que dominava o mundo, e cumpriu. Ela foi cercada, foi sitiada, e fala, quem lê, entenda. Quando estivermos falando sobre esse contexto histórico do povo de Israel, vamos trazer essa aplicação, mas é só essa ideia de que Cristo aplica aquilo que no passado foi escrito falando para o povo de Israel, e agora, fechando, eu até mencionei, mas fechando também a ideia do Apocalipse 1, verso 3, que culmina com a volta de Jesus, e o nosso claro, desde o primeiro século, João escreveu, mas também ele amplia o que Daniel fala, ele tem uma visão que agloba mais conhecimento e lança luz para os nossos dias. Já até falei, né, o outro livro especialmente recomendado também ao nosso estudo, é claro, a Bíblia toda, mas nesse contexto profético esses dois se destacam, Daniel e Apocalipse, e ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, ou que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele mostrando para nós. Por isso que eu mencionei, há livros proféticos do Antigo Testamento, profetas maiores, também menores, mencionados, que tinha faz menção para o futuro, sim, mas tinha muita coisa também para a situação do momento, para a nação de Israel, para as nações circunvizinhas. Agora, Daniel e Apocalipse, eles sobressaem nesse aspecto, porque eles abarcam desde os dias de Daniel até a segunda vinda de Jesus. Então ele fala de nações que surgiriam, que cairiam, e mostra para nós, dando segurança de que aquilo que a profecia aponta, isso irá acontecer. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a entendermos a importância da Bíblia e nos dedicarmos a estudar, seja ele livro histórico, poético, profético, o evangelho que narra a vida de Jesus, ou as cartas, onde fala do contexto de pessoas, de igrejas, e que também tem relevância para os nossos dias. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar. Amorável Pai Celestial, te damos graça por mais esse estudo, onde fala sobre a importância do estudo da Bíblia, as Escrituras Sagradas, e que a cada dia possamos dedicar um tempo para o estudo, para a oração, a compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Te pedimos essas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém.